on earth, he was a prophet, which is the eagle. How many know that a prophet is considered an eagle? Ele é Deus, o Todo-Poderoso na terra. Ele foi o profeta, o que é a águia. Quantos sabiam que um profeta é considerado uma águia? An eagle is the strongest bird we got, most powerful. Some of their wings stretch 14 feet from tip to tip. He can take and fly so high that if any other bird tried to follow him, he'd disintegrate. Feathers would fall out of him and he'd come apart. A águia é o pássaro mais forte que temos, mais poderoso. Algumas de suas asas se estendem até 14 pés de ponta a ponta. Ela pode sair e voar tão alto que se algum outro pássaro tentasse segui-la, se desintegraria, as penas cairiam dele e ele se desmantelaria. Because why? He's built special. And what good does it do him to get up that high if he can't see what he's doing when he's up there? Talk about a hawk eye, you're the eagle eye. Por quê? Ela é construída de modo especial. E de que lhe serviria subir àquela altura se não pudesse ver o que está fazendo quando está lá em cima? Fala-se do olho do falcão? Você devia ver o olho da águia. A hawk might see a chicken. That's right. That's what's the matter with some of these hawks today. Um falcão poderia ver uma galinha. Isso mesmo. Esse é o problema com alguns desses falcões hoje. Aham. But I'll tell you, an eagle goes so, if a hawk tried to follow him, he'd die, he'd suffocate. He can't get into those spheres that the eagle does. Porém, eu lhe digo, uma águia vai, assim, se um falcão tentasse segui-la, ele morreria. Ele sufocaria. Ele não pode entrar nessas esferas a que a águia entra. And then he's got an eye that he can see so far. He's got up there. So that's the reason God called his prophets eagles. He gets up there and he's an eagle. He can see well. E então, ela tem um olho que pode ver tão longe quando está lá em cima. Assim, essa é a razão por que Deus chamou seus profetas águias. Chega lá em cima e ele é uma águia. Ele pode ver muito longe. And Christ on earth was an eagle. When he died, he was a priest, so that made him a lamb. Is that right? And when he comes again, he's king, so he'll be a lion. Lion of the tribe of Judah. Amen. E Cristo na terra foi uma águia. Quando morreu, ele foi um sacerdote. Assim, isso fez um cordeiro. Está certo? E quando vem novamente, ele é rei. Assim, ele será um leão. Amém. O leão da tribo de Judá. Amém. He is an eagle, a lamb, and a lion. Amen. Father, Son, and Holy Ghost. Prophet, priest, and king. Ele é uma águia, um cordeiro e um leão. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Profeta, sacerdote e rei. He that was, which is, and shall come, the Almighty. Alpha and Omega, from the beginning to the end. The eternal God. Aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, do princípio ao fim, o Deus eterno. I want to ask you, some of you precious Catholic people, who call that the eternal sonship of God. God, eternal sonship of Jesus Christ with God. Quero lhes perguntar, alguns de vocês preciosas pessoas católicas, que chamam isso a eterna filiação de Deus. Deus, eterna filiação de Jesus Cristo com Deus. How can you say such a word? I'm a dummy with a 7th grade education. But I know better than that. Como podem dizer tal palavra? Eu sou iletrado com instrução de 3º ano. Porém, eu sei que não é isso. The word son has to have a beginning. So how can he be eternal and be a son? Eternity has no beginning or end. So he can't be a son, an eternal son, and then have a beginning. Because there is no such a thing as the eternal son. A son had a beginning, so he can't be eternal. A palavra filho tem de ter um começo. Assim como ele pode ser eterno e ser um filho, eternidade não tem princípio nem fim. Assim, ele não pode ser um filho eterno, e então ter um princípio, porque não há tal coisa como filho eterno. Um filho teve um princípio, assim ele não pode ser eterno. You see, he is the eternal God, not the eternal Son. Glory! The Almighty.
manifest in flesh. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Veja, ele é o Deus eterno, não o Filho eterno. Glória! O Todo-Poderoso, Jeová Jiré, Jeová Rafá, manifestado em carne. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. And on the day of Pentecost, when that pillar of fire came down over the people, did you notice it separated itself? And tongues of fire set upon each one of them. Fire like tongues, setting on each one of them. E no dia de Pentecostes, quando aquela coluna de fogo desceu sobre o povo, você notou, ela se dividiu? E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fogo, como línguas, pousando sobre cada um. What was God doing? Separating himself into the church, among each one, giving the women, the man, and all of the parts of his spirit, dividing himself among his church. O que Deus estava fazendo? Dividindo-se na sua igreja entre cada um, dando às mulheres, aos homens e a todos eles partes do seu espírito, repartindo-se entre sua igreja. How can a man come along and say, the holy man is the pope, the holy man is the bishop? The holy man is Christ, the Holy Spirit in us. Como pode um homem vir e dizer, o homem santo é o Papa, o homem santo é o Bispo? O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. How can you say the laity has no word to say? Each one of you has something to say. Each one of you's got a work to do. Each one of you's got to carry a message. Glory! Como você pode dizer que os leigos não têm palavra a dizer? Cada um de vocês tem algo a dizer. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Cada um de vocês tem de levar uma mensagem. Glória! The Holy Ghost separated itself on the day of Pentecost. God separated himself. That day you'll know that I'm in the Father in me, I in you, and you in me. O Espírito Santo se dividiu no dia de Pentecostes, Deus repartindo-se. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. That day, the Holy Spirit over all, in all, through all. Amen. There is. Naquele dia o Espírito Santo sobre todos, em todos, através de todos. Amém. Aí está. The Holy Spirit has a right to move anywhere that He wants to upon anybody He wants to. You don't have to take what some bishop or some priest says. He's our only priest. Right? A high priest. Now, prophet, priest, and king. O Espírito Santo tem direito de se mover por toda parte que ele queira, sobre qualquer um que ele queira. Você não tem de aceitar o que algum bispo ou algum sacerdote diz. Ele é o nosso único sacerdote. Certo? Um sumo sacerdote. Agora, profeta, sacerdote e rei. Now, and Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, again, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Agora, e Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Nós entraremos nisso. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. The word wash there, actually in the Greek, means to loose. He loosed us from our, we were tied to the earth by our sins. We couldn't see, couldn't hear, had no conception of heaven or nothing, but when the blood came down, it cut the line. And we got loosed. A palavra lavou ali, realmente, no grego, significa soltar. Ele nos soltou de nós estávamos atados à terra pelo nosso pecado. Não podíamos ver, não podíamos ouvir. Não tínhamos concepção alguma do céu nem de nada. Porém, quando o sangue desceu, ele cortou a linha e nós fomos libertos. Oh! I read a story one time. It's may fit in good right here. A farmer caught a crow, and he tied him. And he said, I'll teach the other crows a lesson. Eu li uma história certa vez, pode se encaixar bem nesse ponto. Um fazendeiro apanhou um corvo e o amarrou, e disse, eu vou ensinar aos outros corvos uma lição. So he tied the old crow and by a leg with a string, and the poor old thing like starved to death. He's so weak he could hardly walk around. Assim ele amarrou o velho corvo e por uma perna
com um barbante e a pobre criatura quase morreu de fome. Ele estava tão fraco, ele mal conseguia andar por ali. That's what some of these organizations and churches has tied the people down. Just can't, well, this is all for you can go. Days of miracles is past. You're just tied, that's all. Isso é o que algumas destas organizações e igrejas têm amarrado o povo. Simplesmente não pode. Bem, isto é o mais longe que se pode ir. Os dias dos milagres passaram. Sim, você está simplesmente amarrado. Isso é tudo. There is no such thing as the Holy Ghost. He don't speak in tongues like he used to. He's God. He's just the same yesterday, today, and forever. Hebrews says today. Living in all the churches. We'll get to it after the setting of this morning. See? Não há tal coisa como Espírito Santo. Ele não fala em línguas, como costumava falar. Ele é Deus. Ele é exatamente o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Vivendo em todas as igrejas. Nós chegaremos a isso depois do cenário desta manhã. Está vendo? He's God that lives in every church age. He will live in every church age and live in His people for eternity. For we have now within us eternal life. Ele é Deus que vive em cada era da igreja. Ele viverá em cada era da igreja, viverá em seu povo por toda a eternidade. Porque nós temos agora dentro de nós vida eterna. So, this denomination had tied him down, see? Well, the days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. A poor old fellow hobbled along till he's so poor he could hardly walk. Assim, esta denominação o tinha atado. Veja, bem, os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como cura divina. O pobre companheiro manquejou até estar tão fraco que mal conseguia caminhar. And one day there was a good man come by. And he said, you know, that poor old crow, I feel so sorry for him. After all, he might have been getting his corn, that's the only way he makes a living. E um dia houve um bom homem que passou e ele disse, sabe, esse pobre corvo, eu tenho pena dele. Afinal de contas, ele poderia estar comendo seu milho. Essa é a única maneira dele ganhar a vida. He's got to have something to eat. So he didn't know any difference. He's just out there getting corn. So then he took his knife and cut the old crow loose. Ele tem que ter algo para comer. Assim, ele não sabia nada diferente, ele simplesmente ali comendo milho. Assim, sim, então, ele apanhou a sua faca e soltou o velho corvo. And you know, here come the other crows come over and said, come on, Johnny Crow, let's go south. Cold weather's a-coming. You know what? That crow would just go as far as he could go out there. He said, I can't do it. It's just not for us in the state. we just can't do it. E ele sabe, aqui vieram os outros corvos, se aproximaram, disseram, venha, Joãozinho Corvo, vamos para o sul. O tempo frio está vindo. Sabe de uma coisa? Aquele corvo ia só tão longe quanto podia ali. Ele disse, eu não posso fazê-lo, simplesmente não é para nós, para este dia, nós simplesmente não podemos fazê-lo. He had been tied so long until he thought he was still tied. And that's where a lot of people, you're tied down with creeds and denominations from the old mother prostitute back there, telling you that Jesus Christ isn't the same. Está vendo? Ele tinha estado amarrado por tanto tempo que pensava que ainda estava amarrado, está vendo? E é assim com muitas pessoas. Você está amarrado com credos e denominações da velha mãe prostituta lá atrás, dizendo-lhe que Jesus Cristo não é o mesmo. There's no such a thing as healing. There's no baptism of the Holy Ghost. There's none of this stuff like that. Trying to tell you that you've been tied so long till you still think you're tied. Não é essa coisa de cura. Não há batismo do Espírito Santo. Não há nada destas coisas assim. Tentando dizê-las a você. Você esteve amarrado por tanto tempo que ainda pensa que está amarrado. The good man Christ gave his blood that he might wash us and loose us from our sin. What is sin? I'll ask anybody to tell me what is sin. Sin is unbelief. That's right. He that believeth not is condemned already. O bom homem, Cristo, deu o seu sangue de modo que pudesse nos lavar e nos soltar do nosso pecado. Que é pecado? Eu pediria a qualquer um que me diga. Que é pecado? Pecado é incredulidade. Isso mesmo. Quem não crê já está condenado. And your sin is your only thing that keeps you from being free is because God cut you loose from your unbelief, but you're so bound with creeds till you still think you're tied, just starving to death. E seu pecado é a única coisa que o impede de ser livre. É porque Deus o solta da sua incredulidade.
Porém, você está tão amarrado com credos que ainda pensa que está amarrado, simplesmente morrendo de fome. He's hobbling around. I'm Presbyterian. I'm Methodist. I'm Baptist. They tell me I'm Church of Christ. The days of miracles is past. There's no such thing. You poor starved crow. Veja, manquejando de um lado para outro. Eu sou presbiteriano, sou metodista, sou batista, dizem-me que sou da Igreja de Cristo. Os dias de milagres passaram, não há tal coisa. Você, pobre corvo faminto. Why don't you come along this morning? Why don't you fly away? Hallelujah! Rise up with the wings of the morning and fly away to the sun of righteousness with healing in his wings. Amen. Por que você não vem esta manhã? Por que você não voa para longe? Aleluia! Suba com as asas da manhã e voe para o sol da justiça, para a cura em suas asas. Amém. That's it, brothers and sisters. Oh, he who the Son has cut free is free indeed. Yes, sir. É isto, irmão, irmã. Oh, o que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Sim, Senhor. Well, my pastor, nothing about that. The Bible said you're free. That's right, you're free. Bem, meu pastor, nada disso. A Bíblia disse que você está livre. Isso mesmo, você está livre. My church, well, get cut loose, has washed us and loosed us from our denominations in his own blood. And it's made us free so we can think for ourselves and do for ourselves and talk for ourselves and act for ourselves. Minha igreja, bem, solte-se. Ele nos lavou e nos soltou de nossas denominações em seu próprio sangue. E ele nos libertou, de modo que nós possamos pensar por nós mesmos, e fazer por nós mesmos, e falar por nós mesmos, e agir por nós mesmos. Well, if I went back and told the pastor I had to be rebaptized, he would, what about you're free? This is a revelation. All right, you're free. Bem, se eu voltasse e dissesse ao pastor que eu teria de ser rebatizado, ele iria... que me diz, você está livre? Esta é uma revelação, você sabe muito bem. Você está livre! If you've been sprinkled with a little salt shake like this in the name of Father, Son, Holy Ghost, there's a pool sitting here ready this morning with water in it. See? Yes, sir. It's not right. Se você foi aspergido com uma pequena sacudida de sal assim, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, há um tanque aqui, pronto esta manhã, com água nele, está vendo? Sim, Senhor, não está certo. So you're not bound anymore. You're free, but maybe you don't know it. But let me tell you this morning, the Bible said He loosed us from our sins, our unbelief, that we might receive the revelation of Jesus Christ. Amen. Assim, você não está mais amarrado. Você está livre, porém, talvez você não saiba disso. Mas deixe-me lhe dizer, esta manhã a Bíblia disse, Ele nos soltou dos nossos pecados, nossa incredulidade, para que pudéssemos receber a revelação de Jesus Cristo. Go away free. Have to take what any church says about it. Take what God said about it. Here's His revelation revealing who He is. Vá embora livre. Tem de aceitar o que alguma igreja diga acerca disto. Aceite o que Deus disse acerca disto. Aqui está a sua revelação, revelando quem Ele é. I always believed that God the Father had long white beard, white hair, and the Son was a middle-aged man, and the Holy Ghost was a mascot boy. Brother, that's paganism. That's pagan. Do you believe in three gods? Eu sempre criei que Deus, o Pai, tinha longa barba branca, cabelo branco, e o Filho era um homem de meia idade, e o Espírito Santo era um mascote. Irmão, isso é paganismo, isso é pagão. Você crê em três deuses. The very first commandment, what is the first commandment? Hear ye, O Israel, I'm the Lord your God, one God. That's it, He's one God, not three gods. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. É isto. Ele é um Deus, não três deuses. He lived in three offices, served three places. He's prophet, priest, and king. He's eagle, lamb, and lion. He's the lily of the valley, rose of Sharon, lily of the valley, and morning star. He's the root and offspring of David. He's from A to Z. Ele viveu em três ofícios, serviu em três lugares. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é águia, cordeiro e leão. Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron, o lírio do vale, a estrela da manhã. Ele é a raiz e a descendência de Davi. Ele é de A a Z. He's Father, Son, and Holy Ghost.
He's all that, but He's one. He's one God. That's His titles that goes to Him. But there's one God. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso, porém Ele é um. Ele é um Deus. Esses são seus títulos que pertencem a Ele, porém há um Deus. Never was anybody, any page of the Bible or in history until the Catholic Church was ever baptized by immersing in the name of Father, Son, Holy Ghost. Nunca houve ninguém em página alguma da Bíblia ou qualquer história, até a Igreja Católica, que tenha sido batizado por imersão em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. If you show me the page or anything, you write it laid up over here with me tonight, and I'll walk out of this church saying I am a hypocrite. I have taught people wrong. Se você me mostrar a página ou algo, escreva, deposite-a aqui para mim esta noite, e eu caminharei para fora desta igreja dizendo, eu sou hipócrita, eu tenho ensinado errado o povo. If you can show me one text of Scripture or bring me one history, authentic history, that will show me that where that people ever baptized in the Bible in the name of Father, Son, Holy Ghost. Se você puder me mostrar um texto da Escritura ou me trazer história autêntica, que me mostre onde essa pessoa alguma vez foi batizada na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Or bring me one script or one book of history, one page, one quotation in history where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost until the Nicene Council of the Catholic Church. Come bring it to me. Ou traga-me um escrito ou um livro de história, uma página, uma citação na história, onde alguma vez alguém foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo até o Concílio de Nicéia da Igreja Católica. Venha, traga-me isto. I'll pin a sign on my back and walk through Jeffersonville and you behind with a horn blowing. I'll put on there a false prophet misleading the people. Eu fixarei uma placa nas minhas costas e caminharei por Jeffersonville e você atrás, com uma buzina soprando. Eu colocarei ali um falso profeta, desencaminhando o povo. Pastor, if you're here this morning and do that, Lord, let me do that to you. E pastor, se você está aqui esta manhã, você faria isso. Você devia me deixar fazer isso a você. Está vendo? Venha, mostre-me. Porém, você está receoso. Now, what is it? This is the revelation. This is the revelation. And this is the Holy Spirit, Christ sending His message to the churches. Hear it. Hear it. That's what the Bible teaches. Agora, que é isto? Isto é a revelação. Isto é a revelação. E isso é o Espírito Santo, Cristo enviando a sua mensagem às igrejas. Ouça! Ouça! Isso é o que a Bíblia ensina. Where did it come in at? If you just won't get angry and move away through the week, you get the Nicene councils. Get the hostage to Babylon. Onde surgiu isto? Se você simplesmente não ficar irritado, ir embora no decorrer da semana, você irá... Tome os concílios de Nicéia. Tome as duas Babilônias de Islop. Now, Josephus' history is all right, but he only wrote one paragraph of Christ. Said there was a man named Jesus who went around healing the people, and he died, or Pilate killed him, and Herod or put him to death. Tome... Agora, a história de Joséfo está bem, porém, ele só escreveu um parágrafo de Cristo. Disse, houve um homem chamado Jesus que foi de um lado para outro curando o povo. E ele morreu, ou Pilatos o matou, ou Herodes o entregou à morte. And then the disciples went and stole his body away and hid it out each night to go and cut a piece off of it and eat it. So they were cannibals. So it was taking communion, you see, the carnal mind. Josephus is no one to listen to. E então os discípulos foram e roubaram o seu corpo e o esconderam. E toda noite eles iam e cortavam um pedaço dele e o comiam. Disse, eles eram canibais. Assim, eles estavam tomando a comunhão. Veja, a mente carnal. Joséfo não é um que se deva ouvir. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.